Então a resposta é provavelmente não, tá? Por que provavelmente não? Porque assim, bastaria assim um único nó que pode fazer toda essa conexidade. Então assim, pensa assim, vamos supor que talvez você tenha respondido sim, né? Então você está falando que todo mundo aqui no mundo, tá? Se conhece, né? Você tem uma ligação aqui, um caminho, né? De todo mundo para todo mundo, tá? Mas assim, isso tem que valer, né? Para todos os vértices do grafo, todos os nós do grafo, tá? Então assim, pode ser que exista uma pessoa, eu tô falando de, sei lá, de 7 bilhões aqui, quase 8 bilhões, né? Se tiver uma única pessoa que, sei lá, que não tem conexão aqui, né? Isso daqui já não é verdade. Então você pode pensar, sei lá, em... não sei, tribos indígenas, né? Talvez você tenha, assim, uma tribuzinha aqui que está separada aqui, né? Eu vi falar de um lugar, acho que na Índia, que eles têm uma comunidade lá, que as pessoas... É uma ilha. As pessoas, elas vivem lá como assim, tipo, se eles nunca tivessem... Se eles não souberem... Eles não sabem o que acontece no resto do mundo. Eles nunca saíram de lá. São índios que nunca saíram de lá. E as pessoas não podem entrar lá, né? Pra preservar, tipo, o negócio do jeito que tá. Então... existe esse tipo de coisa assim. O grafo do mundo inteiro não é conexo, tá? Mas aí que tá, tem uma coisa interessante que acontece, que mesmo não sendo conexo, o componente, né? A gente sabe, então, se não é conexo, tem componentes, né? Então, o componente que você faz parte é muito grande. Né? Você quem? Você que tá vendo o vídeo aí, eu também, né? Por quê? Porque a gente tá inserido nessa sociedade aí, a sociedade do mundo aí, né? E queira ou não, a gente se conecta com a maior parte do mundo, né? Não talvez de maneira direta, né? Mas você alcança aí, mesmo que indiretamente, pessoas das mais diversas origens, tá? Então, ok, né? Parece de fato provável que exista um componente que contém uma fração significativa da população mundial, tá? Isso acontece. E isso também é verdade quando você olha dados sobre outras redes grandes, né? Então, sempre que você olha essas redes gigantes, aí, redes surgidas no mundo real, dificilmente toda a rede vai estar conectada, né? O grafo dificilmente vai ser conexo. Pode ser, basta um carinha para sair do esquema que já acabou. Mas o que elas geralmente possuem é isso que a gente chama de componente gigante, tá? Um componente gigante. O que é componente gigante? É um termo informal, tá? Então é informal aqui, né? Mas a gente pode até formalizar isso daí. Para um componente conexo que contém uma fração significativa de todos os nós, certo? Então é informal, mas assim, se você quiser brincar de formalizar isso daqui é aproximadamente o número de... O n, né, que é o número de vértices de um grafo, tá? Mas como assim aproximadamente, né? Daí você tem que entrar lá naquelas coisas de notação assintótica lá, tá? Isso daqui é um ômega de n, tá? Então, mas tudo bem, se você não entende o que eu falei aqui com esse ômega de n aqui, então não importa, tá? Se alguém já pegou aí, só serve como uma informação adicional, tá? E um outro fato interessante aqui é assim, quando uma rede contém um componente gigante, quase sempre contém apenas um, né? Por que isso? Né? Por que só tem... Eu não vou falar que sempre, porque sempre é complicado falar sempre, né? Sempre a gente tem que ter muita certeza. Mas é quase sempre, né? Quase 100% de certeza que vai ter um. Porque assim, imagine, você consegue imaginar uma rede gigante tendo dois componentes muito grandes, né? Por exemplo, sei lá, 1 bilhão de pessoas aqui, 1 bilhão de pessoas aqui.
Não tem como ter dois, né? Porque bastaria um carinha desses 1 bilhão aqui com outro carinha desses outros 1 bilhão aqui, bastaria eles ficarem amigos para isso daqui virar uma coisa só, tá? Então é muito difícil você ter duas componentes gigantes num grafo, tá? Ó, isso daqui também é um grafo daqueles que o pessoal estudava antigamente, assim, né? Antes de a gente conseguir, assim, eles faziam isso na mão, né? Antes de a gente conseguir os dados de computadores, de redes sociais online. Então, é um grafo bem conhecido aí, que representa relacionamentos românticos lá numa escola dos Estados Unidos, tá? Esses relacionamentos românticos aí num espaço de 18 meses aqui de observação. Então, a gente pode começar a olhar aqui e ver coisas bem curiosas, assim, tá? Por exemplo, não sei, tem aqui um carinha aqui, ó, né? Pegou um monte de menina ali, né? Aí você tem, em algum lugar você tem relacionamento homossexual, tipo aqui, ó. Tá vendo? Não sei o que mais, dá pra ser... Depois você tem que ver, né? Então assim, mas aqui, ó, nesse ponto aqui que a gente encontra a componente gigante, tá? E aqui você tem coisas bem separadas, assim, né? Tipo, por exemplo, esses daqui que só ficaram uma vez aí, né? Ficaram só os dois ali e acabou. Teve aqui, por exemplo, esse cara pegou 2 menininhas, essa menininha aqui pegou 2 caras, né? Eu não sei que esses números aqui, 12 e 9, eu não sei o que é isso daí, tá? Mas assim, de fato, eles eram pessoas que estavam relativamente isoladas dessa rede aqui de conexões. Né? Então, como é que seria o papo lá nesse colégio? Eu aqui fiquei com a menininha aqui. Pô, mas essa menina ficou com outro fulano. Mas aí ela ficou com o ciclano. Então você vai, daí você vira às vezes aquelas questões de coincidências que talvez nem sejam tão coincidências assim, tá? Então é possível ver um componente gigante, a gente já comentou aqui. E até estudantes com... Isso é interessante, eu não comentei, né? Até estudantes com apenas uma relação estão no componente gigante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Tem pessoas aqui, ó, só tem uma relação, só tiveram uma relação, tá? Esses carinhas da ponta aqui, né? Essas folhas aí que a gente chama. Então, mas mesmo assim, eles estão no componente gigante. Então, você não precisa, para você estar no componente gigante, você não precisa ser um cara que tem muitos vizinhos, né? Tipo, aqui esse é o pegador aqui, né? Tá? Não precisa ser esse cara aí. Você pode ser uma pessoa comum, mas que você tá meio que inserido aí nesse ambiente aí onde todas as pessoas mais estão mais conectadas aí, se conhecem, né? Bom, e aqui tem um outro conceito aqui, que é o conceito da busca em largura, tá? Então, pra gente entender aqui, primeiro a gente precisa falar de outras coisas, tá? O que é o comprimento de um caminho? O comprimento de um caminho é o número de arestas que ele contém do começo ao fim, certo? Então, olha só. Esse daqui é um caminho de tamanho 2, tá? Esse daqui é um caminho de tamanho 3, né? E assim por diante, tá? Esse é o comprimento de um caminho. Esse conceito de comprimento, ele é generalizado se você estiver conversando ou tratando de grafos com pesos nas arestas, tá? Então aqui, por exemplo, você vai para um caminho de comprimento, que daí eles já chamam de distância, eu não sei também, varia muito essa nomenclatura, mas assim, aqui daí você já teria 30, né? Então, quando você não tem os pesos nas arestas, você só conta a quantidade de arestas, tá? Então, isso depende muito do gráfico que você está tratando. E aí, a distância entre dois nós é o comprimento do caminho mais curto entre eles. Como assim? Tá? Pensa que assim, ó, eu tenho um nó A aqui e eu tenho um nó B aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho um caminho aqui que vai do A até o B, tá? E esse caminho aqui eu tenho, sei lá, o comprimento dele é 10, porque eu tenho 10 arestas aqui, né?
Mas nada me impede de eu ter outro caminho aqui, né? Que vai do A até o B. Inclusive, caminhos que compartilham algumas partes do caminho, né? Então, isso daqui pode virar uma salada aqui, né? Então, pode ser que talvez assim, tipo, esse caminho aqui, ó, vermelho aqui, ele talvez tenha comprimento 12 e esse daqui de baixo, que é o verde, talvez tenha comprimento 10. Então, se eu perguntar para você qual que é a distância entre A e B, você vai me falar 9, tá? Porque a distância é o comprimento do caminho mais curto entre os dois nós, certo? Então, beleza. Agora que a gente sabe isso, se eu perguntar para vocês, como é que faz para você descobrir a distância entre dois nós, tá? Aí você usa o que a gente chama de busca em largura, tá? O que é busca em largura? Busca em largura, assim, eu vou explicar de um jeito bem simples aqui, né? Pega aqui, ó, você, né? You, tá? E você quer saber qual que é a tua distância até um certo amigo teu lá, né? E aí, então, o que você faz é assim, primeiro você vê são todos os teus amigos, tá? Então, esses caras estão à distância 1, certo? E aí depois você vê os amigos dos amigos, tá? E aí esses caras estão à distância 2. Pode ser que você tenha assim, ó, tipo, que nem aqui, ó. Aqui você tem um amigo e daí você tem um amigo do amigo. Mas ele também é teu amigo, então ele está à distância 1. Tá? Então assim, os caras que são diretamente amigos de você, mesmo que eles aqui no meio eles têm essa amizade aqui, né? Mas eles estão à distância 1, porque eles estão amigos de você. Daí você exclui esses caras, vamos dizer assim, e agora só pega os amigos deles aqui, tá? E daí eles estão à distância 2. E aí distância 3, né? Que daí é os amigos dos amigos dos amigos. E assim por diante. Até você, tipo, você terminar todos os nós do grafo, né? E aí você consegue saber, ó. Tipo, se eu quero saber qual que é a minha distância até esse cara aqui. Esse cara tá na segunda camada, então a distância é 2, tá? Claro que olhando assim, né? E do jeito que tá estruturado aqui é fácil, né? Mas a gente tem um algoritmo que faz isso. Isso com certeza vocês vão ver lá numa disciplina de teoria dos grafos. Esse algoritmo, tá? Então, por exemplo, olha só. A busca em largura no grafo da ARPANET, começando do MIT. Aqui ele já está organizado, mas talvez eu queira voltar lá naquela figura anterior lá, onde a coisa não estava tão organizada assim. Só para a gente fazer esse exercíciozinho aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu comecei do MIT, quero saber a distância de UCLA aqui, tá? Então, como é que você raciocina aqui? Você vai pegar o MIT, deixa eu tentar fazer pequenininho aqui, vamos ver se a gente consegue fazer, tá? Aqui tá o MIT, e aí você pega os amigos, vamos dizer assim, né? Os vizinhos, tá? Do MIT. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Tá vendo que sai 3 arestas aqui do MIT? Então, você tem 3 ali. Utah. Você tem o BBN. E você tem esse link aqui. Eu não sei que esse BBN link, não sei o que é. Tá? E aí, beleza. Agora você vai pegar... Então, você já pegou os amigos. Agora você vai pegar os amigos dos amigos. Então, Utah. Quem são os vizinhos de Utah? Tem 2, ele tem. Ele tem o SRI, tá? E ele tem o SDC, certo? BBN, quem são os vizinhos do BBN? É o Rand e o Harvard aqui, né? Então, tem o Rand. Tô fazendo rápido aqui, a letra tá ficando meio ruim, mas vocês vão entender. E o Harvard, tá? Deixa esse link aqui por depois, mas bom, ele teria aqui só mais um vizinho que seria esse case aqui, né? E aí você vai explicar. Então aqui, ó, você já tá aqui você tá no nível 0, aqui você tá no nível 1, né, que são distância 1, e aqui você já tá no nível de distância 2. Se você continuar esse processo aqui, tá? Você eventualmente chega lá no UCLA e aí você vai saber em qual nível ele estiver aqui é a distância que você vai ter, certo? Novamente, isso daqui é um grafo bem simples, bem pequeno. Você consegue fazer isso só de bater o olho, né? Mas tipicamente você vai precisar de um computador, porque você vai estar lidando com grafos gigantes e você não consegue ficar organizando isso na mão, desenhando igual a gente desenhou aqui, tá?
Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui tá organizadinho aquele desenho que eu tava tentando fazer ali, tá? Então, MIT ligado com Utah, BBN, Link, a Utah SRI e SDC, tá? Aí aqui você vê que tem dois caras no mesmo nível que compartilham uma aresta aqui, né? Porque eles estavam conectados lá no grafo. Sim, no fundo, isso daqui é a mesma. É só uma forma diferente de você desenhar aquele outro desenho lá de grafo, tá? Mas aqui ele tá assim, tipo, organizado de um jeito que fica mais fácil a gente ver quem tá à distância 1, quem tá à distância 2 e quem tá à distância 3. Se não ficou claro como é que funciona aí essa busca em largura, aqui tem tipo um algoritmo bem assim, de maneira informal, altíssimo nível, né? Então, ó, declara que todos os seus amigos estão à distância 1. Beleza. Depois, segundo passo, encontre os amigos deles, sem contar os que já são amigos de você, né? E declara que estão à distância 2. Tá? Então aqui que essa parte que é importante, é sem contar aqueles que já são amigos de você. Tá? Porque isso daqui, esses que já são amigos de você já foi coberto aqui, já foi considerado aqui no primeiro passo. Tá? Em seguida você encontra todos os amigos deles. Né? Os amigos de quem? Deles quem? Desses caras do segundo passo. Daí novamente sem contar as pessoas que você já encontrou a distâncias 1 e 2. Tá? E declaram que esses caras estão à distância 3. E assim por diante, tá? Você vai fazendo isso daqui várias vezes até você percorrer todo o grafo. Né? Então isso daqui está dentro de um... Esse processo aqui está dentro de um laço, né? Dentro de um for, dentro de um while. Né? Faça enquanto não exaurir todos os vértices do grafo. Tá bom? Então, assim, daí continuando dessa maneira, você busca em camadas sucessivas, cada uma representando a próxima distância a partir do início. Beleza. Tá, aqui tá um pouco redundante, né? Cada nova camada é construída a partir de todos os nós que não tenham sido descobertos em camadas anteriores. Tem uma aresta para algum nó na camada anterior. Tá? Então, conclusão, determina distâncias e organiza os nós com base em sua distância a partir de um nó inicial. Então, assim, isso daqui é assim, eu acho que os autores do livro, o Kleinberg e o Weasley, lá, né? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas eles davam esse curso aqui, acho que na Universidade de Berkeley, se não me engano. E eles dão esse curso já para aquelas pessoas que estão entrando na universidade, porque, né, não sei se vocês conhecem lá as universidades dos Estados Unidos, lá quando você entra na universidade, você é aceito na universidade. Você não entra assim para um determinado curso. E aí você chega no primeiro semestre, lá não sei quanto tempo que dura isso daí, e você fica fazendo disciplina em tudo que é tipo de área diferente, né? Você vai fazer humanas, você vai fazer biológicas, você vai fazer exatas. E aí meio que você vai assim, meio que pegando gosto, né? Então, por determinadas áreas. E esse curso aqui, que eles depois escreveram o livro, o curso que eles davam lá, era um curso que era feito para essas pessoas que entravam. Então, assim, elas não necessariamente... Não eram pessoas da área de ciência da computação, né? Então, elas não sabem o que é uma busca em largura. Então, acho que ele fez esse esforçozinho de explicar a busca em largura de uma maneira mais, assim, pé no chão, assim, mais tranquila para quem tá vendo isso pela primeira vez, tá? Depois, se você entrar no site lá, você vê quantos cursos que os caras já atenderam lá, assim, sabe? Tipo, sei lá, 30, 40 cursos, assim, que as pessoas se formaram depois, né? Tipo... Então, é bem legal, assim, né? Eles pegam aquelas aulão com sei lá, 200, 300 pessoas, assim. Bem bacana.